E Delberto? Alô, Delberto! Seu Simeão? Seu Simeão, boa noite! E a Dona Maria Helena? Cleison? Fala, Cleison! Ronivon? Ronivon! Boa noite, Rony! O Ronivon disse, graças a Deus, Ronivon não, seu Simeão. Graças a Deus fui vacinado hoje. Maria Helena deve ser vacinada semana que vem, se Deus quiser. Que bom, Simeão! Muito bom saber dessa notícia. Vacinado. Pronto. A Maria Helena daqui a pouco é vacinada. Já está imunizado aí. Marcos Juscelene. Marcos, Juscelene, Jamile e Gabriel. Joãozinho. Ah, João. O Nivon colocou boa noite, senhor Durval. Boa noite, senhor Rony. Mamãe. Ele. Seu Osvaldo. Seu Osvaldo. Elcio. Dona Edna. Elcio Chaves. Elson Chaves. Boa noite. Bem-vindo, Elson. Boa noite, amados irmãos. Um forte abraço a todos. IPB Vila Alpes, São Carlos, São Paulo. Um abraço a você também, meu irmão, e boa noite. Bem-vindo.
PB Renovada de Valência colocou: Deus abençoe os irmãos. Amém, meu irmão. Deus abençoe vocês também. Caroline. Hoje a Caroline vai fazer aniversário. Janaína Borba. Janaína. Tânia. Dudu Santos. Tudo firme, Dudu? Dudu botou na graça. Amém. Dona Ilma, seu Getúlio, boa noite. Renato. Janaína Borba já compartilhou? Só aí, Janaína. Vamos compartilhar. Dona Terezinha. Noemi. Jaque. Já compartilhou? Jaque. Adilson. Dona Edna. Boa noite. Juliana Siqueira, boa noite. Dudu botou que compartilhou vários. Isso aí, Dudu.
Dona Noemi colocou: agradecemos as orações em favor do senhor Décio, pai da Cris. Pela graça de Deus, já foi desentubado e logo estará em casa. Agradecimentos. Isso aí, Noemi. Eduardo entrou. Eduardo. Dona Maria José. Dona Maria José. Boa noite. É o seu Décio, né? Décio. Pai da Cris do Júnior. Já recuperou? Ele foi desentubado e logo estará em casa. Edilson Mauri. Edilson Mauri. Bem-vindo, Edilson. Deus te abençoe. Dona Sandra, mãe do Júnior, assistindo. Graça e paz, boa noite. Dona Sandra, boa noite. Graça e paz a todos nós. O João colocou bênção para o pessoal do Provida. Fui bem recebido ao levar meu sobrinho lá. Isso aí, João. É isso mesmo. Tudo gente boa lá. Dona Noemi já compartilhou. Isso aí, Noemi, vamos compartilhar. Vamos evangelizar via live. Meus irmãos, nós vamos dar início ao nosso estudo bíblico desta noite e vamos iniciar com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos imensamente ao Pai por tua graça, misericórdia, o amor revelado naquela cruz por nós. E Senhor Deus, nós te clamamos nesse instante que tu venha através da tua palavra nos edificar, nos orientar, e que o Espírito Santo nos venha influenciar, ó Deus, a nossa conduta através dela, e que seja sempre, Senhor Deus, a tua palavra a base, Senhor Deus, de nossas orientações. Perdoa, Deus, o nosso pecado e a nossa falha diante de ti. Te clamamos agradecidos em Cristo por este momento, ó Pai. É no nome glorioso dele que nós oramos. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, nós estamos na semana da Páscoa, não é? Amanhã é sexta-feira da Paixão, não é verdade? E as igrejas comemoram ou fazem culto constantemente, todo ano, o culto das 7 palavras. E então, assim, como nós estamos em pandemia, eu vou pregar vou fazer 7 estudos sobre as 7 palavras de Cristo na cruz. Na realidade não são palavras simples, são 7 frases, né, que Jesus citou na cruz. Então nós vamos estudar uma hoje, outra domingo de manhã, outra domingo à noite, outra na terça, outra na quinta, termina lá no domingo. Lá, calmamente, porque o mês de abril é também conhecido na Bíblia como o mês de Nissan, onde aconteceu a Parascévia, a Páscoa, né? Aonde Jesus Cristo entrou em Israel e ali foi crucificado. Muito bem, nós vamos dedicar um tempo, meus irmãos, para aprender algumas coisas sobre a cruz, sobre aquele momento da crucificação de Jesus. Se você se aproximar bem da cruz, chegar bem perto dela, você vai extrair lições preciosas, muito ricas, a respeito daquele sacrifício que está sendo oferecido ali ao Senhor nosso Deus. Tá? E é nisso que nós vamos dedicar ao estudo da palavra de Deus. Passar o momento ao pé da cruz para podermos extrair dela, para podermos ter conhecimento a respeito de algo que foi realizado ali
a nosso favor, tá? E então são muitos eventos, muitas coisas aconteceram ali na cruz que muitas das vezes as pessoas, nós passamos os olhos por cima da leitura, né? Porque lá na Bíblia a crucificação de Cristo tem 20 versículos, você leu, acabou. Não, tem muita coisa embutida ali. E é ali na cruz que está a história da humanidade. É ali na cruz que está a nossa história, tá? E seria muito bom se os irmãos pudessem acompanhar, tá? Eu vou fazer assim separadamente, porque normalmente é feito tudo num dia só, mas aí se perde muito. Então nós vamos fazer uma de cada vez, para que nós possamos extrair aprendizados essenciais para a nossa vida espiritual. E hoje, meus irmãos, a primeira frase que Jesus cita na cruz, tá? O primeiro brado, o primeiro pedido que ele faz naquela cruz, tá? É um pedido por perdão. Nós vamos encontrar isso aqui no texto básico. Observe o Lucas 23, do versículo 33 ao 36. Ele diz assim, o título de cima é simples, a crucificação. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados os escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Nós fomos até o 37. Meus irmãos, o que Jesus está fazendo nessa hora crucial, os últimos instantes da vida dele, impressiona qualquer ser humano que tenha um raciocínio razoável, tá? Em termos de amor, de expressão de amor. Né? Quando Jesus Cristo vai falar a respeito, clamar a Deus a respeito de perdão para aqueles que estão crucificando ele, nós temos que aprender muita coisa neste momento. Temos que aprender. Porque se existe algo extremamente difícil para nós, é o perdão. Tá, meus irmãos? Entre muitas coisas. Aliás, tudo que aconteceu na cruz ali é muito difícil para nós. Mas o perdão, nós vamos encontrar uma dificuldade muito grande. Tá? São lições difíceis, meus irmãos. É muito fácil de falar, perdoa. É muito fácil de falar, perdão. Ah, eu perdoo, eu não guardo nada no coração. Eu não, se pecar contra mim, se fizer alguma coisa contra mim, eu trato isso com maior facilidade. Não é bem assim, né, meus irmãos? Não é. Não vem para cá se iludindo e também não finja que não é, porque a realidade é bem diferente disso. Tá? O perdão soa maravilhosamente aos ouvidos, até que tenhamos de perdoar. Viu? É muito bonito, até que eu tenha que perdoar. Né? Como perdoar alguém que continua quebrando as promessas? Você sabe como perdoa uma pessoa assim? Que continua constantemente quebrando as promessas que fez? E por que perdoar alguém que não pede perdão? Hein? Por que perdoar alguém que não pede perdão para você? E por que você tem que perdoar? Né? Porque deveria ser nós, tá? A buscar reconciliação quando na realidade você foi o ofendido. Interessante, né, meus irmãos? É por isso que eu disse que é difícil. Quando nós somos ofendidos, atacados, se nós estivermos na igreja de Cristo, vivendo ali naquela comunidade, o Senhor Jesus Cristo chegou a nos ensinar, se trouxeres a tua oferta ao altar e o teu irmão tiver alguma coisa contra você, vai ter com o teu irmão. E quando ele fala contra você, ele está falando de sentimento, de ressentimento. Às vezes não foi você que ofendeu ele, foi ele que te ofendeu. Aí Jesus Cristo vem e ensina algo extremamente difícil. Você é a parte inocente
e você está cheio de razão, porque tudo que aconteceu, nós não tínhamos culpa nenhuma. Aí Jesus vira e diz assim, mas se houver alguma coisa entre você, se alguém tiver um sentimento contra você, é contra a tua santidade, é contra o teu comportamento, é contra a tua vida de comunhão com Deus, se alguém tiver alguma coisa que atrapalha a tua relação com Deus, porque se existe algo que atrapalha a nossa relação com Deus, essa é sentimentos de amargura, sentimentos de retaliação, sentimentos ruins. E isso atrapalha. Jesus diz assim, se alguém fez isso, vai lá depressa, deixa a oferta e reconcilia com o teu irmão. Você não vai pedir perdão para o teu irmão. Você vai tentar reconciliação. Tá? Chegar para ele e fazer o seguinte, eu estou sentindo, a situação está difícil entre nós, a coisa está complicada, vamos mudar isso aí, vamos voltar ao nosso relacionamento normal, porque Jesus ensina assim, tá? Eu não guardo nada no coração, estou aqui me esforçando para nós voltarmos ao normal, né? Reconciliação. É difícil, viu, meus irmãos? Fica pensando que vai ser fácil não, tá? Deve você perdoar alguém determinado a destruí-lo? Né? E sabe por quê que Jesus Cristo ordena isso lá? A parte ofendida buscar reconciliação, tá? Com a parte que ofendeu? Quem foi que ofendeu o Senhor Deus? Quem? Nós. Não fomos nós? E quem é que buscou reconciliação conosco? Deus. Nós não queríamos reconciliação com ele, mas ele, né, estende a mão da reconciliação, estende a mão da amizade através da sua graça, da sua misericórdia. Jesus está numa cruz pregado, está morrendo, já está no estado final, e Jesus pede ao Pai que perdoa aqueles seus algozes ali, ao ponto dele olhar para aquelas pessoas que queriam destruí-lo, queriam matá-lo, odiaram a ele, e ele vira para o Pai e diz assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Será que eles não sabiam mesmo? O que você acha? Hein? O que Jesus está dizendo? Eles não sabem o que fazem. Será que já paramos para meditar nisso? Porque no nosso primeiro ponto aqui no texto, nós vamos descobrir uma coisa. O que eles sabem e fazem. No versículo 34 vai encontrar isso. O que eles sabem e fazem. Observe bem. Né? Eles não sabiam o delito que estavam cometendo? O que os irmãos acham? Eles sabiam? Sabiam. Claro que sabiam. Com certeza sabia. Judas sabia que havia traído o amigo? O que vocês acham? Judas sabia que tinha traído o amigo. Então não adianta nós acharmos, tá, do ponto de vista equivocado e não do ponto de vista de Cristo, o que Cristo queria dizer com isso? O que ele quis dizer com isso? Né? Judas sabia que havia traído Cristo. Pilatos sabia que havia condenado um homem inocente. E ele disse isso. Agora o Senhor Jesus Cristo na cruz pede perdão porque eles não sabem o que fazem. O mundo não sabe o que faz. Se a oferta do Evangelho está aí sendo pregada, aquela cruz está sendo anunciada há quantos anos? O mundo não sabe o que está rejeitando, não está sendo orientado, avisado ao mundo. Pai, perdoa-eles. Não sabe o que faz. O Sinédrio sabia que havia subornado testemunhas falsas para sustentar as acusações. Sabia. O Sinédrio sabia que tinha subornado testemunhas. Nenhum deles ignorava os crimes das quais eram culpados. Nenhum deles poderia dizer que ignoravam os seus crimes de culpa, que eles eram culpados, mas ignoravam a monstruosidade do crime, dos seus crimes. Sim, meus irmãos, a monstruosidade dos seus crimes. Isso eles fizeram questão de ignorar. As pessoas, meus irmãos, que botaram Jesus Cristo na cruz, tá?
por alguma razão, não sabiam que estavam crucificando o Filho de Deus. Nós vamos ver isso como nosso último ponto. Agora, prestem bem atenção nisso. O que está em jogo aqui é o maior ensinamento sobre perdão que o ser humano poderia aprender. E por que é necessário aprender sobre perdão? Meus irmãos, perdoar parte do princípio da humildade, de extrema humildade. Buscar reconciliação parte do princípio da extrema humildade. Meus irmãos, perdoar significa, meus irmãos, renunciar os valores que nós damos a nós mesmos. Muitas das vezes, meus irmãos, nós damos valores a nós que quando somos ofendidos, que atingiu aqueles valores, aí nós nos enchemos da razão, nos enchemos das verdades, para podermos querer retalhar contra as pessoas. Mas só que tem um detalhe. Somos realmente assim? Será que quando nós somos ofendidos, nós ficamos acima das pessoas? Ou será que nós temos os mesmos sentimentos do que elas? Não julgueis para que não sejais julgados. Jesus ensina. Mas quando Jesus vai colocar isso em prática, vai perdoar a pessoas que estão lhe perseguindo, ofendendo, esbofetearam, crucificaram, pregaram na cruz, odiavam a ele. Parte do princípio que o perdão necessariamente vem de uma renúncia do ego. Isso mesmo, é renunciar ao interior daqueles valores que nós achamos e que protegemos, que na realidade nada mais é do que orgulho. Porque quando o nosso orgulho é atingido, as nossas arrogâncias, as nossas pretensões, porque muitas vezes nós nos avaliamos acima da média, porque muitas das vezes nós nos achamos acima das pessoas, e quando essas pessoas vêm e nos ofendem, nós nos colocamos num patamar de juiz. Por isso nós temos que entender, quando Jesus ensina bem claro, não julgue, porque tem uma régua aqui. Ninguém é diferente de ninguém. Nós podemos julgar, podemos cometer os mesmos pecados, os mesmos erros, ofender pessoas, e nós ofendemos pessoas. Aquilo que ela faz contra nós também sabemos fazer contra ela. Esses são princípios básicos da vida cristã. Por isso eu não me coloco acima. O princípio da renúncia, o princípio da humildade, o princípio de perda, é não valorizar as coisas que nós achamos que têm valores essenciais. Porque que se existe algo que tem valor essencial, é o amor ao próximo. Porque essa expressão do perdão nada mais é do que uma expressão de um amor profundo a respeito do próximo. E nós costumamos bater no peito: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, bem? E amarás ao próximo como a si mesmo. Será? Por isso, meus irmãos, que da teoria para a prática, existem princípios que são quebrados por nós, porque não facilmente aceitamos. Nós somos realmente arrogantes, nós somos presunçosos, nós nos sentimos melhor do que os outros. Tem pessoas que quando é ofendida, quando é atacada de alguma forma, quando ela é desvalorizada ou quando ela é humilhada por alguém, ela guarda no coração aquilo para muito tempo. E aquilo vai sendo minado, aquilo vai se transformando em amarguras profundas. E cria raiz, cria raiz. Por que Jesus ensina então o amor? Por que Jesus ensina perdoa? Perdoa o pior de todos, mas perdoa. Perdoa para você não se tornar igualzinho a ele. Porque é muito fácil de ficar igual aos outros. É muito fácil de ficar de lá querendo julgar os outros. Por isso que a palavra de Deus vem nos ensinar um dos princípios muito difíceis de ser colocado em prática. É você cumprir aquilo que o Senhor Jesus Cristo ordenou. Amarás ao próximo, amarás ao teu inimigo. E orem por aqueles que vos perseguem. Meus irmãos, como isso é difícil. Mas uma coisa é certa.
Se você quer aprender uma lição preciosa, passe a orar por aquelas pessoas que te perseguem. Pede a Deus pela salvação deles. Pede a Deus para protegê-los, que você vai ver que você vai ter uma surpresa agradável. Pode ter certeza disso. Viu, meus irmãos? Amar o inimigo. Isso. Amar o inimigo é tratá-lo com amor, é tratá-lo com respeito. E não desenvolver no coração sentimentos que vão nos desqualificar como filhos de Deus. Porque nem Jesus Cristo deixou bem claro que ele é a pessoa que mais tinha razão em odiar alguém. Mas ele não faz isso. Não faz. Porque é um ensinamento muito difícil, mas ele fez. Ele intercede, ele pede perdão ao Pai por aqueles que estão ali. Jesus diz para eles assim, olha, Pai, eles não sabem o que fazem. A lição que Jesus está transmitindo ali é que eles sabiam o que faziam, mas que Jesus Cristo está dizendo para eles que a realidade daquilo que eles estavam fazendo era diferente daquilo que eles estavam imaginando. De fato, eles não sabiam o que estavam fazendo. No final, nós vamos descobrir o que eles não sabiam. Aliás, e o que eles rejeitaram saber. Essa é a verdade da palavra de Deus. E é por isso, meu irmão, você que está me ouvindo agora, foi ofendido? Foi humilhado? Foi ultrajado? Hein? Não desenvolva esse tipo de sentimento de retaliação, de vingança, porque você não vai ver isso. Porque no segundo ponto nós vamos encontrar aqui na palavra de Deus, aprendendo sobre um coração cheio de amor. É exatamente o que nós vamos aprender aqui sobre perdão. Viu? Porque o que é um coração cheio de amor, hein, meus irmãos? E por que o coração tem que estar cheio de amor? Por que eu tenho que amar as pessoas? Por que eu tenho que olhar para a pessoa com os olhos diferentes, com um coração diferente? Olhar através do amor. E não olhar através da carne, de sentimentos estranhos. Meus irmãos, um coração que está cheio de amor, não há espaço para ressentimento. E é interessante, meus irmãos, sabe por quê? Porque é muito difícil de não ter ressentimento. E ressentimento é um perigo, porque o ressentimento pode provocar um falso perdão, o chamado de meio perdão. Você perdoa, mas aquilo fica guardado dentro do coração, chamado ali. Uma vez eu estava dando uma palestra, uma pessoa disse, eu estou ressentida há 20 anos. Eu falei para você, eu pensei que fosse ontem. Mas não, já fazia um bocado de ano que estava ali alimentando aquilo, regando, e para que desse fruto, e deu fruto. Fruto que destruía a vida dela constantemente. Estava sofrendo. Porque sofrem. Ressentimento é algo extremamente perigoso na vida do crente. E não pode existir ressentimento. Porque se você realmente perdoa e permanecer o ressentimento, é a mesma coisa que enterrar o machado com o cabo lá de fora. Porque a hora que precisa, você vai lá, pega e vamos de novo. Não, tá perdoado, eu vou lá, enterro o machado e deixo o cabo lá de fora. É um recurso que eu tenho. Porque se vier de novo, eu já rebato em cima. Quer dizer, não aprende nunca. Hoje ela perdoa hoje, amanhã se ofende toda, fica 3, 4, 5 dias sem perdoar, fica curtindo aquela amargura, aquela coisa ruim, aquele gosto, amargura, gosto amargo, pecado e gosto amargo, né? Aí fica aquela coisa assim, né, pesada. Estão lembrados lá quando Davi, a Mical lá, né, não perdoou Davi? Pois é, ficou com aquele gosto amargo. Ela ficou amarga, festa em Israel, e ela lá atrás da janela, olhando para baixo. O ridículo rei Davi, servindo de palhaço com todo mundo. Ela pensou assim, né? E por causa disso ficou estéril, não teve filho. Viu? Porque ressentimento é amargura. E ela estava certa? Bom, o que aconteceu com ela, todo mundo pode achar que ela estava certa. Mas aos olhos de Deus não estava. Por quê? Porque um relacionamento onde existe amargura e falta de perdão, você pode ter certeza que vai fracassar. Ou vão viver simplesmente dentro de um sistema realmente incompatível com o amor e com a palavra de Deus. E vai passar mal, vai viver mal, um relacionamento horrível, triste, preocupado quando encara um outro. Por isso, meus irmãos, que Jesus deu uma lição extremamente difícil. Um coração cheio de amor, meus irmãos, não há espaço para ressentimento. É perdoar mesmo.
Quando Davi perdoou Absalão, deu meio perdão, como se existisse meio perdão. Ele falou para Davi, o Absalão, você está perdoado. Mas faz o seguinte, não volte aqui no palácio. Ué, que perdão é esse? O que aconteceu? Absalão vai para o exílio, vem do exílio, fica na porta da entrada de Israel, dizendo para todo mundo, se eu fosse o rei, e ele era o filho do rei, se eu fosse o rei, eu resolvi o problema de vocês. E deu um golpe de Estado. Davi, para não matar ele, fugiu. Não é? Entenderam por que com o abismo chamou de abismo? Porque ele desceu ressentimentos no coração. Eu perdoei, mas não quero ver na minha frente. Ué? Eu perdoo, mas não perdoo fácil não. De novo está com problema. Pai perdoa, ele não sabe o que faz. Você ter esse sentimento no coração é ter um coração cheio de amor. Um coração que não há espaço para retaliação, para vingança, para ódio. É não deixar se alojar no coração vingança, ódio, retaliação. Meus irmãos, pessoas que não perdoam, elas estão sempre retaliando, tentando desejar o mal do outro. Se puder prejudicar, ela prejudica o outro. Não é verdade? Aquela coisa ruim no coração, sentindo ódio um pelo outro. Às vezes, meus irmãos, até dentro da igreja nós encontramos famílias que vivem desse jeito. Infelizmente. Porque esse é um sentimento dificílimo de tirar do coração. Ele cria raiz, danado. Cria raiz. E às vezes Deus para arrancar sai com sangue. E às vezes Deus bota a mão pesada em cima e arranca. Hein? Não há espaço para retaliação, para vingança. Desejo da vingança. Se o outro tropeça e quer falar bem feito, a Bíblia disse, nunca diga bem feito, hein? É perigoso. Não devemos falar isso. Um coração cheio de amor consegue ver o ponto fraco das pessoas. E tem misericórdia. Será que nós vamos chegar ao nível de uma maturidade espiritual, meus irmãos? De olhar para as pessoas que estão nos ofendendo, estão nos agredindo, estão fazendo algo, e olhar para elas e vê-las como fracas? E ver por que elas estão fazendo isso? Elas estão fazendo isso porque elas são fracas. Elas estão odiando porque de fato são pessoas fracas que carecem de misericórdia. Jesus olhou para aquelas pessoas todinhas ali, meus irmãos, e viu ali pessoas fracas, carentes da verdade. Sim, meus irmãos, carentes de amor, carentes de compreensão, sendo alimentado pelo ódio, pelo diabo. E o resultado é que quem tem um amor no coração, ele olha para as pessoas, ele consegue ver ponto fraco. Ele não consegue ver que as pessoas que se revoltam, que vivem querendo se vingar, tá? Que isso é uma grande coisa, que ele é forte. Não, meus irmãos, é fraqueza. É fraqueza, sentimento de vingança, de retaliação, de ausência do amor de Cristo no coração, meus irmãos. Isso não tem outro nome. Chama fraqueza. As pessoas fracas, meus irmãos, agem dessa forma, porque elas não têm uma outra maneira sequer de demonstrar a superioridade cristã no coração. Porque o que é superior a isso tudo é o amor de Cristo no coração. Não pense você que está me ouvindo agora, que vai conseguir perdoar, amar alguém sem Jesus no coração. Não é possível isso. Por isso que quando você olhar para a cruz, vai chegando bem perto da cruz e consiga ouvir o que Jesus está dizendo, ele está balbuciando palavras, ele está morrendo. Ele se esforça muito para dar esse brado de perdão. Ele se esforça muito para gritar, Pai, perdoa-lhes. Isso! Que coração de Jesus! Será que nós conhecemos o coração dele? Será que nós estamos realmente desenvolvidos nas atitudes dele? Nós temos o pensamento dele, diz Paulo. Até onde vai a minha exigência pelas minhas virtudes? Nós somos assim, meus irmãos. Ninguém pode falar da gente. A gente fica todo magoadinho. Fica magoado, fica tristinho, porque ofenderam. Não pode mexer nele. Não pode falar nada com ele. Que é isso? Aí desenvolve aquele sentimento, né? Horrível de pessoas que não conhecem Cristo. Porque quem conhece Jesus Cristo conhece o que ele fez naquela cruz. Às vezes nós conhecemos Jesus Cristo de teoria, mas quando chega no ato da prática, porque Jesus nos leva para isso, aí a coisa vai mudando de figura, vai mudando de lado, tá?
E que o coração cheio de amor, meus irmãos, consegue ver a fraqueza dos outros e tem misericórdia. Olha para as pessoas e vê a alma delas. Ninguém conseguia, meus irmãos, se aproximar de Jesus, tá? E Jesus não se enganava pela aparência. Jesus olhava para a alma delas. E mesmo quando nós temos condições de olhar para as pessoas e ver além da aparência, tá? E ter a capacidade de, quando olharmos para pessoas e lidar com pessoas, olhar para o interior dela. E como nós conhecemos a palavra de Deus, nós somos habilitados a avaliar a personalidade, tá? A avaliar como é que as pessoas agem. Ah, meus irmãos, você também está exposto a isso. As pessoas estão expostas, os seus sentimentos estão expostos. Tá? Paulo diz que nós somos um livro aberto. E quando nós estivermos num relacionamento com uma pessoa, conversando com ela, lidando com ela no trabalho, em casa, na igreja, em qualquer lugar, tá? Nós temos que ter esse tipo de conceito. Um conceito muito sério para a nossa vida. Olhar para as pessoas e ver além daquilo que ela está falando. Isso mesmo. Por isso que nós vamos encontrar o apóstolo Paulo escrevendo lá no Efésios capítulo 6, quando vai falar da armadura de Deus, ele deixa uma coisa muito clara: a nossa luta não é contra o sangue nem a carne. A nossa luta não é contra as pessoas. Viu, meus irmãos? A nossa luta não é contra o ser humano. Não, a nossa luta é contra o pecado. A nossa luta é contra os principados e potestades. Quando nós olharmos para alguém, nós temos que saber, meus irmãos, que tem alguém por trás daquilo. E que aquela pessoa não tem essa informação, não sabe disso. Então ela é digna de misericórdia. Ela é digna de nós olharmos para ela com amor. Porque nós também éramos assim. Se Jesus não olhasse para nós da mesma forma, nós estávamos lá no mundão ainda largado lá, ué. Ou está pensando que agora que nós somos crentes, foi por nossos méritos? Não foi, meus irmãos. Não tínhamos méritos, e nem temos ainda. Todos os nossos méritos são de Cristo. Isso mesmo. Quando for olhar para alguém, olhe para a alma dela. Tenha a capacidade de avaliar as pessoas, não por aquele ato momentâneo, não é por aquela fase da vida dela que você vai dizer assim: aquela pessoa não presta, tá vendo o que está acontecendo com ela? Viu? Aconteceu isso porque ela é ruim. Cuidado! Porque se fosse assim, vocês lembram lá do conselho dos amigos de Jó? Hein? Pois é, os amigos dele começaram a falar para ele que ele era culpado, que ele tinha se enganado, que ele tinha ofendido Deus, que não sei o quê, e foram falando coisa. Né? Até a hora que o seu Deus chama ele e vira para ele e fala assim: ó, eles falaram coisas que eu não disse. Tá? E mandou avisar que tinha que interceder a favor dos amigos deles, senão eles estavam perdidos. Lembre de uma coisa, tá? Quando olharmos para as pessoas, não olhe para a sua aparência, não olhe para as suas palavras. Está falando, está errado. Conheci um pastor que me dizia: Duval, depois que nós ficarmos nervosos, todo mundo fica mal criado, perde a educação. É verdade, perde mesmo. As pessoas ficam nervosas, perdem a educação. Marido e mulher ficam nervosos um com o outro, perde. Perde, meus irmãos. Não esqueça isso, hein? É bom controlar, viu? Eu sei que às vezes é difícil, mas tem que controlar. A palavra de Deus é muito séria nesse sentido, a ponto de nos advertir, tá? Pai, perdoa-os que eles não sabem o que fazem. São pessoas que têm consciência do que estão fazendo. É isso que Jesus está mostrando para nós. Eles não sabem o que fazem, eles sabem o que estão fazendo, mas eu estou pedindo perdão para pessoas que sabem que estão fazendo coisa errada, mas tem uma parte que eles não sabem. Eles têm consciência dos seus erros. Eles têm consciência da sua agressão. Eles têm consciência dos seus ódios. Mas tem uma parte que eles não sabem. E é exatamente sobre essa parte que o Senhor Jesus Cristo intercede por eles. Olha que amor profundo é esse. Olha que amor profundo tem Jesus Cristo por nós. Hein? Ele olha da cruz e fala assim: olha aí, ó, perdoa porque não sabem o que fazem. Se fosse nós, mandado ser bom. Por muito menos o João e o Tiago que não destruíram Samaria. Quer que façam descer fogo do céu? Imagina aqueles dois numa cruz. Tinha acabado com o mundo. Se eles tivessem poder para isso, né? Mas não tinha que conversar com Jesus antes. Aí foi onde Jesus Cristo conscientizou a eles que não veio para destruir, mas veio para salvar. Né, meus irmãos? Meus irmãos, nós temos muita coisa para aprender nessa cruz. E uma das grandes coisas que nós temos que aprender nessa cruz é exatamente sobre o perdão. Mas o perdão que Cristo quer que nós perdoemos.
e não aquilo que nós avaliamos de perdão. Nós podemos avaliar o perdão de várias formas. Muitas das vezes nós falamos assim, eu tive com a pessoa, tá? Já está tudo certo. Uma vez eu conversei com uma pessoa sobre isso, e tinha havido uma discussão, e senti que os dois ficaram mal, e aí eu aconselhei os dois, vamos conversar aí, tá? Aí passaram um pelo outro, um dia lá na rua, conversaram um minutinho, deram tapinha nas costas um do outro e acabou. Aí eu perguntei depois, e aí, vocês acertaram? Tá tudo certo. O que vocês fizeram? Não, tá dando tapinha nas costas do outro, é tudo resolvido. Tapinha nas costas não dá nada certo. Chegar perto, sentar e conversar e confessar. Pronto. Sou ruim igual tu. Me perdoa. Se eu te ofendi, me perdoa. Tá bom? E eu não estou feliz de estar sentindo no coração e o que eu estou sentindo. Está atrapalhando minhas orações, está atrapalhando a minha vida com Deus. Está atrapalhando a minha vida com Deus. Eu não gosto de andar com Deus desse jeito. Porque eu sei que o Senhor Deus não aceita eu andar com Ele assim. Faça lá a tua oração, vai conversar. Que aí você vai sentir no coração o quanto que Deus é bom. E às vezes nós estamos sendo preparados por Deus para perdoar, para amar, né? Tendo um coração cheio desse amor profundo. Mas então a pergunta que não quer calar é simples, né? O que Jesus disse, por que Jesus disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Vamos descobrir o que eles não sabiam que estavam fazendo? Tem coisa dessa que eles não sabiam. Uma delas, por exemplo, é que eles crucificaram o Filho de Deus, porque eles não aceitaram. Quando Jesus está na cruz, Jesus olha para eles e vê assim, vocês estão crucificando o Filho de Deus. Por isso orou por eles, porque eles não tinham capacidade de entender isso. E principalmente porque rejeitaram isso. Isso mesmo. Não quiseram, mas crucificaram o Filho de Deus. Pai, eles não sabem o que fazem. Exatamente. Isso eles não saberiam. Porque não foi revelado ao coração deles. Por isso o perdão está ali. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, esse perdão na cruz, tá? É maravilhoso aprender sobre ele. Por várias razões. Como já nós descobrimos aqui. E nós vamos descobrir mais uma coisa que eles não sabiam. Que eles estavam crucificando o Salvador de suas vidas. Eles já sabem que estavam crucificando o inimigo deles. Mas na realidade Jesus, o Senhor Deus, veio à terra de uma forma humana para salvar a vida deles. Isso é tão sério que logo após a ressurreição, Jesus chama os discípulos e diz o que? Vá e evangeliza, vai lá pregar em Samaria e em toda aquela região. Aquele povo que me rejeitou, aquele povo todo, você sai gritando, pregando o evangelho aí, que eles crucificaram o Salvador. Pedro faz isso no discurso dele, lá em Atos dos Apóstolos. Aquele que vós crucificaram é aquele que fez esse teu andar, é aquele que é o Salvador que vocês mataram, Filho de Deus. Mensagem dura de ouvir, né? Eles mataram o Filho de Deus, mataram o seu próprio Salvador. Pai, eles não sabem o que fazem. Eu vim para salvá-los, eles me rejeitaram, eles cuspiram em mim, eles bateram em mim, eles me pregaram numa cruz e estão me matando nessa cruz. Mas na realidade eles não sabem o que fazem. Não sabem. Meus irmãos, é profundamente triste nós vermos pessoas rejeitando Jesus Cristo e não aceitando o perdão oferecido. Meus irmãos, lembram de uma coisa, que é graças ao perdão daquela cruz que eu e você fomos salvos. Foi graças àquela intercessão, Pai, perdoa-lhes, é que eu e você fomos perdoados. É que nós fomos perdoados na cruz. Nós fomos perdoados mesmo naquela cruz. Estavam crucificando o Salvador. Sim. Exatamente isso, meus irmãos. Eles estavam crucificando que Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? O seu Filho unigênito. Estavam matando o Filho unigênito de Deus. João 3,16 deixa isso muito claro. Mas a coisa maior ainda que eles não sabiam é o grande amor que Deus tinha por eles, de ter dado o Filho deles. Sabe por quê? Porque o que eles estavam fazendo exatamente a vontade de Deus. E isso eles não sabiam. Não sabiam, porque essa era a vontade de Deus. Jesus Cristo, quando olha para aquele povo crucificando ele, Jesus falou assim, eles estão matando o Salvador deles,
Mas o meu Pai quer isso, porque se eu morrer aqui nessa cruz e ressuscitar, eu vou salvar a vida deles. Meus irmãos, onde é que existe perdão dessa profundidade? Onde é que existe amor nessa qualidade? Aonde existe, meus irmãos, um amor dessa natureza? Não existe, só em Cristo que existe. Só Jesus olhando para nós, meus irmãos, e nos perdoando nesse nível altíssimo. Eles estavam fazendo exatamente, cumprindo aquilo que Deus tinha determinado para a salvação deles. Foi ali que Deus revelou ao mundo o seu amor por nós. Foi ali que Deus acertou as contas, meus irmãos, minha e sua. Foi naquela cruz que Jesus Cristo morreu, que o Senhor Deus acertou as nossas contas. Ele marcou um dia, tá? Ele marcou um dia fora da cidade, lá no Monte da Caveira, para fazer esse acerto de conta. O dia que ele marcou, meus irmãos, nós não podemos estar presentes. Nós não tínhamos a vestimenta adequada para chegar diante de Deus. Mas alguém foi no nosso lugar. E esse alguém é Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, a vontade de Deus se cumpre. Que o Filho se apresentou diante dele e ofereceu-se por sacrifício. E olha, Deus aceitou o sacrifício dele. Ele cumpre a oferta vicária e também cumpre a exigência da lei. Sim, meus irmãos. É por isso que eles não sabiam o que faziam. Os legalistas jamais poderiam imaginar que a lei estava exigindo a morte de Jesus. Sim, meus irmãos, os religiosos jamais poderiam imaginar que Deus enviaria um homem para morrer pela salvação deles. Meus irmãos, ninguém poderia imaginar, nem você nem eu, que nós seríamos salvos naquela cruz. Que alguém iria morrer no nosso lugar e pagar pelo preço que era para nós pagarmos. Nós não sabíamos disso até Jesus entrar em nosso coração, até a expansão do Evangelho ter chegado até nós. Sim, meu irmão, essa primeira fase de Jesus Cristo na cruz, Pai, perdoa-lhes, ela envolve você, envolve a mim, envolve a toda a igreja de Cristo, todo o povo de Deus salvo. Porque foi naquela cruz, meus irmãos, que nós fomos perdoados pelo Pai. A exigência da lei era a morte, Jesus morre no nosso lugar. E foi ali que nós fomos aceitos. Ele estava ali, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo daqueles que creem. Se você é um desses, meus irmãos, dê glória a Deus todos os dias por aquela cruz e aproxime-se daquela cruz cada vez mais, para que nós possamos entender o que houve ali. Exatamente isso. Tem coisas maravilhosas ainda para aprendermos nessa cruz aí. Viu? Coisa muito linda mesmo para aprender ali na cruz. Mas tem pessoas que parecem que têm medo da cruz, porque a cruz é exigente, meus irmãos. A cruz exige morte. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós fomos crucificados com ele, morremos com ele e ressuscitamos com ele em novidade de vida. Deu para entender agora? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem? Meus irmãos, não sabiam mesmo, e nem nós sabíamos o que estava preparado para nós naquela cruz. O que estava acontecendo naquela cruz por nossa culpa. Isso mesmo, querido. O Senhor Deus foi magnífico, revelou amor profundo por nós, por pessoas que desejaram a morte, maltrataram, odiaram, não queriam que eles vivessem, né? A terra o rejeita, os homens rejeitam aquele que veio salvá-los. Isso significa não saber o que fazem. Vou concluir, meus irmãos, com um pensamento, num texto aqui, concluímos com uma pergunta. Quem crê que Jesus é o seu Salvador? Você crê? Você crê realmente que aquele perdão que foi pedido naquela cruz atingiu você? Bom, então você pode dar desse perdão para os outros. Porque se existe uma coisa que nós não podemos fazer, é dar aquilo que nós não temos. Mas uma coisa eu tenho certeza, você que foi salvo por Jesus Cristo, você tem perdão no seu coração, porque Deus te perdoou a mim. Então nós sabemos e temos sim perdão para perdoar as pessoas. Esse é o princípio básico. 1 João 2,6, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Está salvo? Então viva perdoando, amando. É isso que a palavra nos traz. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos fortaleça cada vez mais.
Amém. Meus irmãos, eu tenho um aviso para dar antes da oração final, que no próximo domingo haverá uma live, domingo de Páscoa, tá? Uma live da Jaqueline, minha filha, junto com o Eduardo, de um hino lá, que eles ensaiaram para louvar a Deus, tá? No horário da escola dominical, domingo às 9 horas da manhã, tá bom? Então, se os irmãos quiserem participar, estejam. Após terminar, eu vou avisar também no começo, e quando terminar, os irmãos participem dessa live. Nós temos hoje ainda, meus irmãos, um pedido de agradecimento, que estávamos orando pelo senhor Décio, e ele já foi desentubado, e agora está em plena recuperação, e pela graça e misericórdia de Deus, brevemente estará com os seus de novo. E também temos um motivo de alegria. É o aniversário da Caroline, membro da nossa igreja, tá? Esposa do José Nilson, filha do Idelberto, da Tânia, isso mesmo, família da igreja. E hoje ela faz aniversário. Nós vamos agradecer a Deus pela vida dela. Agradecer também pelo nascimento do Mateus, filho da Amanda. E temos também motivo de agradecimento por nascimento de uma criança, o filho da nossa irmã querida Amanda, tá? Que vamos pedir a Deus que continue abençoando o neném, para que ele cresça, tá? Em estatura e na graça de Deus Todo-Poderoso, e que seus pais possam ser a evidência desse evangelho que vai conduzi-los a Cristo. O Edilson colocou assim, ó: o meu sogro faleceu na última quinta-feira. Primeiramente, ele agradece a igreja pelas orações. A sogra está bastante abalada ainda. Ele pede orações pela dona Eli e familiares. Vamos orar para a dona Eli e seus familiares pela perda de um ente querido, tá? A Covid está aí, está levando alguns, nós sabemos disso. Deus é eternamente soberano. Ele livra, ele é o Senhor Deus. Ele está governando a igreja dele de forma soberana, digna, sábia, né? E nós devemos agradecer a Deus, tá, meus irmãos? Constantemente. E pedir a Deus que Deus vá confortando as pessoas que estão tendo suas perdas. Vocês lembram das orações, tá? Do seu Décio que agradecer, e do aniversário da Caroline. Então nós vamos orar nesse instante. Oremos, meus irmãos. Deus eterno, nós te agradecemos imensamente por tua graça e por tua misericórdia que tem nos assistido durante toda a nossa vida. Tu tens, ó Deus, mostrado para nós o valor daquela cruz e tens nos ensinado através dela, ó Deus, coisas maravilhosas a respeito da tua palavra santa. Pai eterno, nós te louvamos grandemente pela live que tem atingido corações de pessoas distantes e tem servido assim, ó Deus, para a evangelização e de testemunho da tua palavra. Pai, nós te louvamos grandemente pela tua sabedoria, pela forma como estás conduzindo a história da humanidade, a história da tua igreja, a história de nossas próprias vidas em tuas mãos. Também, Senhor Deus, tu nos dás motivo de alegria, nós somos alegres porque concedeste mais um ano de vida para a Caroline. Continua abençoando, Senhor Deus, aquela mãe, junto com o seu marido, que ela seja, Senhor Deus, um exemplo dentro da sua casa, que seja uma pessoa, Deus, dedicada à tua palavra e que possa ser exemplo assim como o seu marido. E que eles sejam a evidência do evangelho na educação de seus filhos. Te louvamos muito, ó Deus, pela vida deles. Orienta-os e abençoe. Te agradecemos também, ó Deus, pela vida do seu Décio, que tua graça o atingiu, ó Deus. Ele já está desentubado, tu sabes disso. E nós te agradecemos, ó Pai, por tantas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Continue nos abençoando. Te agradecemos também, ó Deus, pelo nascimento da criança, da filha da Amanda, ó Pai. Toma, Senhor Deus, nas tuas mãos, que ele cresça em graça e estatura diante da tua santa presença. Toma a vida dos seus pais, ó Deus, para conduzi-los a Cristo Jesus Cristo nos seus próprios testemunhos. Nós te louvamos agradecidos em Jesus por este momento, agora e para todos sempre. Amém, Pai. Salvador.
Berenice deu boa noite, papai. Boa noite, Berenice. Dudu deu boa noite, reverendo. Boa noite, Dudu. Deus te abençoe. Até domingo. Boa noite, irmãos. Até domingo, se o Senhor Deus permitir.